A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre nessa classe, segundo trimestre em 2021. E eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos trabalhar um tema tão especial? Vamos trabalhar sobre as respostas, sobre dúvidas à fé cristã. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. E o tema desta lição, lição de número 1, aqui dessa classe, vai tratar sobre o seguinte argumento. A Bíblia é a palavra de Deus? Olha que pergunta interessante que vamos trabalhar juntos hoje em sala de aula. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais pessoas para Cristo. Por favor, nota 10, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco dessa ministração. Conheça o Facilita EBD, o nosso site, onde você encontra recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Outra coisa que eu quero destacar para você, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores. Tem muita coisa boa aqui no canal. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1, aqui da classe dos juvenis, que traz o seguinte argumento. A Bíblia é a palavra de Deus? Vamos trabalhar nesse trimestre sobre algumas respostas da nossa fé cristã, de algumas dúvidas que são levantadas. E é claro que inicialmente eu já quero dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a mensagem do Senhor. E ela traz para a gente a revelação do Cristo. O centro da Bíblia é Jesus. É claro que para a gente iniciar bem essa aula, a gente precisa ter algumas bases bíblicas para que nós possamos apresentar para os nossos alunos em sala de aula. E a nossa primeira base bíblica está aí no versículo introdutório da nossa lição, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. E está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Temos bases bíblicas também para poder apresentar em sala de aula. E essas bases estão aí na nossa leitura bíblica em classe. A primeira base está aí em Salmo 119, versículo 1 ao 12. Faça essa leitura com os teus alunos. E a segunda está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. É muito importante ler esses textos bíblicos com os teus alunos. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, se a Bíblia é a palavra de Deus, já estou afirmando para você que ela é. E o primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Conhecendo a Biblioteca de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nesse primeiro ponto, nós vamos tentar descrever para você de forma prática a importância do texto sagrado, a composição da Bíblia em si. Primeiro, a gente precisa definir o termo. Esse termo, Bíblia, vem da palavra grega biblion, que significa livros. Então, nós já olhamos para a Bíblia e entendemos que ela possui 66 livros. E é importante você destacar isso em sala de aula. A Bíblia possui também duas grandes divisões, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui aí 39 livros e o Novo Testamento possui 27. Nós olhamos para a Bíblia e entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Outra coisa que precisamos levar em consideração também, que esse texto sagrado, ele é um texto antigo e ao mesmo tempo, sendo um texto antigo, se torna um texto moderno. Ao mesmo tempo, sendo um texto moderno, é visto como palavra de Deus. A Bíblia, de acordo com Augusto Nicodemos, possui aí duas grandes naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Na natureza divina, nós entendemos que a Bíblia é inspirada por Deus, é trabalhada pelo Espírito Santo, foi Deus que inspirou os profetas. Existem alguns distanciamentos que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o pecado, ele afeta a nossa interpretação bíblica, ele afeta também a nossa compreensão total sobre o texto. Nós precisamos observar o lado humano da Bíblia também. Do lado humano da Bíblia, nós encontramos alguns distanciamentos que eu quero descrever para você a partir dessa teoria do Augustus,
que ele chega trazendo para a gente. O primeiro distanciamento dentro do lado humano da Bíblia é conhecido como distanciamento temporal. Isso quer dizer, gente boa, e você pode apresentar para os teus alunos em sala de aula, que a Bíblia é um livro antigo. Para você ter ideia, o livro mais antigo da Bíblia já possui mais de 4.000 anos, e o mais moderno foi finalizado no primeiro século da nossa era cristã. Isso quer dizer que já possui mais de 2.000 anos. Em uma linha temporal, a Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos. Em épocas diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, por pessoas diferentes. Ao todo, na Bíblia, nós encontramos então 40 autores, 40 pessoas usadas por Deus, inspiradas por Deus, para poder escrever o texto bíblico. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos exatamente essa questão, que a Bíblia é um livro antigo. Então, vamos respeitar isso aqui e apresentar isso para os nossos alunos em sala de aula. Outra coisa que precisamos levar em consideração também sobre os distanciamentos do lado humano. A Bíblia possui, então, o distanciamento contextual. Isso quer dizer, gente boa, que o contexto bíblico, as culturas bíblicas, o modo de viver, o modo de se vestir, se comportar dos tempos bíblicos também não existe mais. Então você precisa levar isso em consideração. Você não encontra ninguém na rua se vestindo como um babilônico, por exemplo, se vestindo como um romano, agindo e se comportando como um grego dos dias bíblicos. Você não encontra pessoas, por exemplo, se alimentando da mesma maneira que se alimentavam há 2.000 anos atrás. Isso quer dizer que a cultura bíblica daqueles dias bíblicos ficou para trás também. E ao ler a Bíblia, olhando exatamente para esse distanciamento, precisamos respeitar essas questões para poder analisar muito bem o texto bíblico. Outra questão que podemos levantar também é o distanciamento linguístico. O distanciamento linguístico demonstra para a gente que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Essas línguas antigas que foram redigidas no texto bíblico já não existem mais. Por exemplo, o hebraico antigo não é o mesmo hebraico do hebraico moderno agora. O aramaico, você não encontra pessoas que têm facilidade de utilizar essa língua e a mesma fala. O grego que existe não é o grego koiné que foi escrito lá no passado, mas é o grego moderno. Então há um distanciamento. A forma de escrever o texto naquela época é diferente da forma de hoje. Então a gente precisa observar essas questões. Outra coisa que nós podemos levantar também, eu citei para vocês aqui que a Bíblia possui aí 40 autores. E outro distanciamento que eu posso demonstrar para você pelo lado humano é que os autores bíblicos morreram. Todos os autores da Bíblia já morreram. Nós não temos mais contato com eles. E é importante a gente levar isso em consideração. Então, olhando para a Bíblia, a gente já descobre que a Bíblia é um texto antigo, que a Bíblia possui distanciamentos e nós precisamos respeitar esses distanciamentos. Timóteo Carriquet, em sua teoria, ele chega a dizer que fica mais fácil a gente dividir o texto em blocos, a Bíblia em blocos, para facilitar a nossa leitura bíblica. Por exemplo, se você pegar o Antigo Testamento aqui, que a própria lição apresenta para você, tem 39 livros. Se você pegar o Novo, tem 27 livros. Vamos para o Antigo. Conforme essa teoria, nós podemos dividir o Antigo Testamento em 5 blocos. E esses blocos são práticos para as nossas leituras. E você pode apresentar isso em sala de aula. O primeiro bloco é conhecido aí, então, como Pentateuco ou Lei, escrito por Moisés, que se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. O segundo bloco é conhecido no Antigo Testamento como histórico. Nesses livros históricos, nós encontramos o conjunto de 12 livros que se iniciam aí em Josué e vão até o livro de Esté. Você pode até fazer essas anotações com os teus alunos em sala de aula. O terceiro bloco, para você apresentar em sala de aula, no Antigo Testamento, é conhecido como livros poéticos. Os poéticos se iniciam em Jó e vão até Cantares de Salomão. O quarto bloco é conhecido como profetas maiores, que se iniciam aí em Isaías e vão até o livro do profeta Daniel. E o quinto bloco do Antigo Testamento, para fechar, se inicia no livro do profeta Oséias e vai até Malaquias. Isso facilita a nossa leitura. Se você olhar assim, o Antigo Testamento tem 5 divisões: Pentateuco,
histórico, poético, profeta maior e profeta menor. No Novo Testamento, nós encontramos então 27 livros e também 5 divisões, conforme essa teoria. A primeira divisão é conhecida como os Evangelhos, que se iniciam em Mateus e vão até o Evangelho de João, formado por 4 livros. A segunda divisão é apresentada então por um livro só, conhecido como histórico, e o nome desse livro é Atos dos Apóstolos. A terceira divisão que encontramos aí no Novo Testamento são as cartas paulinas, que se iniciam em Romanos e vão até Filemão, um conjunto de 13 epístolas. A quarta divisão é conhecida como cartas gerais, que se iniciam em Hebreus e vão até o texto de Judas, lá pertinho de Apocalipse. E a quinta e última divisão do Novo Testamento é conhecida como Revelação, onde nós encontramos o texto de Apocalipse. Então, no Novo Testamento, nós também temos 5 divisões: Evangelhos, Histórico, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Revelação. Como é importante a gente escrever isso em sala de aula para os nossos alunos. A Bíblia em si possui um centro, uma teologia, possui um foco. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento aponta para o Cristo, para a obra de Cristo no Calvário. Então, a Bíblia, olhando para ela, você já descobre que ela possui um foco, um centro, que é apresentar o Cristo do Calvário. Observe essas questões. Como é importante a gente destacar isso em sala de aula, e eu espero que você seja edificado em Jesus. Se eu estou contribuindo com você, avance então apresentando a ação do tópico 1 para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia permanece sempre viva. Nesse segundo ponto, nós vamos destacar para os nossos alunos a vida do texto, como a Bíblia permanece viva. A Bíblia é o texto mais criticado, mais estudado, mais esquadrinhado do mundo. Ela venceu o tempo. E o texto sagrado aponta para Jesus. Claudionor de Andrade chega a dizer que a Bíblia ela é necessária. Primeiro, pela necessidade espiritual. Porque na Bíblia nós encontramos a necessidade espiritual de nos aproximarmos de Deus por causa do nosso pecado, porque caímos junto com o primeiro casal. E na Bíblia nós encontramos a revelação em Cristo da nossa salvação. Segundo, o Claudionor destaca também a nossa necessidade moral. Na Bíblia nós encontramos preceitos, leis, orientações de conduta para a nossa vida. E terceiro, nós percebemos que a Bíblia é necessária por causa da questão histórica. A Bíblia narra para a gente desde a criação até o fim da humanidade. Ela já fala do fim antes do começo. Como isso é interessante. É por isso que nós precisamos estudar o texto bíblico. Nós acreditamos na inspiração plena da Bíblia. Ela é inspirada por Deus, conforme está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Faça essa leitura com os teus alunos. E quando a gente olha, entendendo que a Bíblia é viva, nós compreendemos a respeito dessa natureza divina da Bíblia. O Augusto Nicodemos chega a dizer que a natureza divina da Bíblia é relevante, porque essa natureza é demonstrada pela ação de Deus. Nós acreditamos que essa ação é demonstrada pelo poder do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos então um distanciamento. Que distanciamento é esse? O nosso distanciamento causado pelo pecado. Nós entendemos que o pecado afeta a nossa leitura e entendimento sobre o texto, mas pela graça e misericórdia de Deus, com as ferramentas e pela vontade do Senhor, nós entendemos o texto buscando a compreensão sobre a revelação do Senhor. E o tema central de toda a Bíblia, como eu estou dizendo para você, é Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Toda a palavra, todo o texto aponta para Cristo. Cristo é a essência das Escrituras. Cristo é a essência da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos Jesus. Em cada texto, em cada versículo, nós encontramos a revelação de Jesus. Esse Jesus que está presente na criação, esse Jesus que está presente no Êxodo, esse Jesus que está presente nos profetas, esse Jesus que está presente nos Salmos, esse Jesus que está presente nos Evangelhos, nas cartas, na revelação. Esse Cristo é apresentado em toda a Escritura. Todo o texto aponta para Jesus. E é por isso que a gente precisa levar em consideração que a Bíblia é viva. Existem alguns pastores, teólogos, que não seguem essa linha de pensamento, que entendem que a Bíblia é um texto atrasado,
que entendem que a Bíblia precisa ser renovada, ao ponto de ir para uma rede social e dizer que o texto bíblico precisa ser corrigido. Cuidado com isso. Nós acreditamos que a Bíblia fechada é a palavra de Deus, aberta é a palavra de Deus, que ela é a mensagem do Todo-Poderoso para o nosso coração, é a revelação plena. Isso quer dizer que nós acreditamos também que o cânon bíblico está fechado, onde nós afirmamos que não podemos mais acrescentar nenhum versículo e nem retirar um versículo, acrescentar um livro ou retirar um livro. O cânon foi fechado a partir de 368 da nossa era cristã por Atanásio, fechado aí com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, como nós possuímos. O Antigo com 39 e o Novo com 27. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos avançar agora para o terceiro ponto. Apresente a ação do tópico 2. E, claro, deixa aí o teu comentário se eu estou te ajudando. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Teorias falsas a respeito da inspiração bíblica. Nesse terceiro ponto, vamos destacar o que a lição apresenta para a gente sobre algumas teorias que são falsas a respeito da inspiração bíblica. A primeira teoria que precisamos ter em mente está aqui na lição. É a teoria da inspiração natural humana. Isso quer dizer que, nessa visão, os autores bíblicos tiveram a iniciativa, eles sentiram vontade, por eles mesmos, de escrever o texto e decidiram que aquele texto seria o texto sagrado. Isso é um erro, isso é um equívoco. Nós acreditamos na inspiração direta do Espírito Santo. Deus utilizou o Espírito, Deus trabalhou por meio do Espírito, para que as pessoas então fossem impulsionadas por ele para profetizar e registrar o texto. Cada profeta em seu contexto, cada um em sua situação. As cartas, por exemplo, elas são textos que foram escritas para responder necessidades da igreja local, e Deus utilizou aquilo de forma inspirada para edificar o povo. E todo o texto aponta para Jesus. Outra teoria errada e equivocada sobre inspiração bíblica é a teoria da inspiração parcial. Isso quer dizer que alguns teólogos defendem que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. É aquilo que eu disse para você. Tem uma galera aí que defende que a Bíblia contém em umas partes a mensagem de Deus e em outras não. Isso aqui é um equívoco também, isso é um erro. Nós acreditamos que toda a escritura é inspirada. 2 Timóteo 3,16 é palavra de Deus. Aberta, fechada, é Bíblia, é mensagem do Senhor. Então a inspiração que nós acreditamos é a inspiração completa e plena. O terceiro equívoco que você pode destacar também em sala de aula, a teoria do ditado verbal. Antônio Gilberto chega a dizer que essa teoria também é um equívoco, porque, de acordo com alguns estudiosos dessa teoria, defendem o seguinte, que Deus pegou e utilizou o ser humano de forma arbitrária, tirando então a consciência desse ser humano e colocando a sua vontade e as suas palavras. Não funcionou assim. Deus respeitou o homem e usou o homem e trabalhou através do ser humano, através de cada autor, para entregar a mensagem de Deus. Então nós acreditamos nessa inspiração plena da Escritura. A Bíblia é palavra de Deus, por isso que nós cremos nas Escrituras. O movimento pentecostal professa e defende a crença dessa inspiração, e nós acreditamos nessa crença de forma especial. Para fechar, apresente a ação do tópico 3 e vá agora para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, relacionando-se com as Escrituras. Nesse quarto e último ponto, nós vamos descrever a importância de demonstrar isso em sala de aula para os nossos alunos, para que os nossos jovens tenham um relacionamento com a palavra de Deus, sejam impulsionados, empolgados pela Bíblia. Então incentive os teus jovens juvenis a estudarem a palavra de Deus. Como é importante nós voltarmos o nosso olhar para a Bíblia, para as Escrituras. E para fechar, você pode até descrever o que a própria lição traz para a gente. Como é que aconteceu essa questão dessas traduções? Primeiro, o texto original sendo escrito pelo autor bíblico é conhecido e chamado de autógrafo. Após esse texto, surgiram então os copistas que começaram a copilar esses textos. Essas cópias foram realizadas na língua hebraica e na língua grega em si. O Novo Testamento, para você ter ideia, foi todo escrito no grego koiné. Era a língua universal daquele período. E, com o passar do tempo, as tradições mais antigas começaram a guardar esses textos.
Então, o que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias que trazem, então, uma confiança sobre o texto em si. Os autógrafos se perderam com o tempo, porque a maioria foi escrito em materiais como argila, papiro, pergaminho, e esse material se perde com o tempo. E o que nós possuímos são traduções de compilações antigas. E essas compilações antigas trazem a revelação daquele texto que nós conhecemos à luz da Bíblia. Nós possuímos hoje as traduções modernas. Para você ter ideia, nas traduções modernas, nós encontramos várias versões. Encontramos a versão que a Assembleia de Deus utiliza, a Revista Almeida Corrigida, a Revista Almeida Atualizada. Você que é jovem, vou indicar umas para vocês como a NVI, que é muito boa. A linguagem de hoje pode te ajudar a ter uma compreensão melhor sobre o texto. A Bíblia, a mensagem. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje. Eu te aguardo por aqui na nossa segunda lição, onde nós vamos estudar o seguinte assunto para a glória de Deus. Vamos estudar sobre quem é Deus. É claro que, como estamos fazendo em todas as nossas ministrações, quero trazer algumas dicas de leitura. A primeira dica é a teologia pentecostal, pode te ajudar muito a entender sobre esse tema bibliologia. A segunda dica que eu quero trazer para você, que eu tomei como base, é a Bíblia e seus intérpretes do Augusto Nicodemos, pode te ajudar muito nessa ministração. Outra dica que você pode ter em mãos é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que pode te ajudar a entender ainda mais sobre essa lição. Eu espero ter contribuído com você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.